E o presidente da Câmara, Arthur Lira, estuda maneiras de conter a escalada de hostilidades e restituir um ambiente de maior civilidade nos debates da Casa. A avaliação de Lira é que deputados estão cometendo excessos em comissões e no plenário da Câmara. Entre as medidas em análise para moderar o comportamento dos parlamentares estão cortes nos salários e na verba de gabinete. A Tainá Farfan conta os detalhes para a gente. Boa noite, Tainá. Oi, Felipe. Muito boa noite para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN nessa sexta-feira. A ideia é justamente tentar dar um freio de arrumação, diminuir as hostilidades e a lacração aqui na Câmara dos Deputados e retomar a civilidade por aqui. Por isso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deve instalar o Conselho de Ética já na próxima semana. E o presidente deve ser o deputado Leur Lomanto Júnior, do União Brasil. Eu cheguei a conversar com ele hoje, ele disse que a ideia é tentar instalar já na próxima quarta-feira. E diante desse cenário, o que eles devem fazer? Permitir que dê andamento aí, que seja possível o afastamento dos deputados por até 3 meses, além do corte dos salários e corte também das verbas dos gabinetes. Tudo isso em resposta à má conduta de alguns deputados que a gente vem acompanhando recentemente. A gente teve o caso, por exemplo, do deputado Nicolas Ferreira, no plenário da Casa, que colocou uma peruca e fez um discurso se referindo ali aos transexuais. Dias depois, na Comissão de Constituição e Justiça, ele foi chamado de chupetinha. E essa semana, na Comissão de Segurança Pública, durante o depoimento do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, a gente teve uma deputada que acusou o outro deputado de assédio. Bom, os líderes se reuniram ontem na residência oficial do presidente da Câmara e tomaram essa decisão. Os líderes também ficaram encarregados de passar o recado para os presidentes das comissões para que eles possam alinhar ali a conduta dos parlamentares durante as sessões. Então, está aí um esforço do presidente da Casa e também dos líderes da Câmara dos Deputados para tentar evitar que casos como os que a gente tem acompanhado por aqui, que eles deixem de acontecer e que os deputados que pensem em tomar atitudes assim, que eles pensem 2 vezes. É isso, volto com você no estúdio. Muito obrigado, Tainá. Boris, chegou o inspetor Lira para botar ordem na 5ª série B do Congresso Nacional. A gente tem visto aí os elementos circenses na comissão, na tribuna da Câmara dos Deputados. Agora o Lira está dizendo, vou começar a comissão de ética, pode ter suspensão nessa grande escolinha e, eventualmente, até corte da remuneração. Você acredita que vai mudar em alguma coisa? Claro que não. Claro que não. Isso me lembra uma professora que nos colocava no fundamental, no curso fundamental, olhando para a parede por 5, 10 minutos, e ela lamentava que tinha acabado o castigo de ficar ajoelhado no milho. Ela era dessa época. Eu acho que eles estão percebendo que as coisas estão repercutindo mal. Eu não vejo intenção nenhuma de acabar com nada. A comissão de ética nunca funcionou, nem vai funcionar. É uma espécie de clube de amigos. Vai continuar tudo como está, vai dar uma freada, porque as coisas estão acontecendo todas ao mesmo tempo e tal. E o presidente Lira precisa, enfim, dizer também que ele gostaria de ter uma casa disciplinada. Ele não vai. A Câmara dos Deputados e o Senado nunca vão se espelhar num colégio interno de freiras francesas. É um lugar de debate, de guerrilha. Isso vai continuar acontecendo, mesmo com essa suposta ameaça de que agora sim vamos punir, etc. Pode esquecer, não vai acontecer absolutamente nada. Obrigado, Boris. Marina, emenda que é bom, emenda parlamentar, ninguém quer cortar, né? Aquela emenda que você coloca lá do orçamento secreto, 5 milhões para asfaltar a estrada de terra que ele dá na própria fazenda do deputado que liberou essa verba, depois o deputado vira ministro das comunicações, isso aí ninguém quer mexer. Mas uns elementos circenses aí soaram mal, vamos
dizer que a comissão de ética vai voltar, porque ela não funciona, tá, pessoal? Só para deixar claro, a gente já mostrou isso no programa diversas vezes, já mostramos até sessão em que não aparecia ninguém para julgar caso, porque você tem caso de parlamentar à direita, caso de parlamentar à esquerda, um xinga o outro tem algum escândalo ali, aí não aparece ninguém porque é o corporativismo geral. Uma mão lava a outra, você alivia o nosso lado, que a gente alivia o de vocês, ninguém é julgado, e a comissão de ética tem esse nome que fica realmente só no nome. Marina, será que isso vai mudar? Acho que não vai mudar, mas eu acho que tem aí essas situações constrangedoras, eu acho que elas têm um lado positivo, né? Que é mostrar o verdadeiro circo, né? Que está ali no Congresso Nacional. Qualquer um que acompanha as CPIs, que acompanha as sessões, consegue ver isso, né? Às vezes, temas muito complexos, importantes para toda a população sendo discutidos dessa maneira. Então, mostra o nível dos nossos políticos, muitos deles, né, muitas vezes mal educados, muitas vezes com raso conhecimento sobre os temas tão importantes que estão sendo debatidos, e aí faz a gente pensar, né, é isso aí, esses recursos todos, cada vez que o Estado vai lá e nos tributa, né? Cada vez que o Estado vai lá e põe o dinheiro no nosso bolso, no bolso do trabalhador e pega mais para ele, são essas pessoas, são esses os políticos que vão decidir como esse dinheiro será gasto. Gasto, inclusive, para asfaltar a estrada que leva à sua fazenda, dentre outros gastos, inúmeros privilégios que acontecem nesse país. Então, eu acho que muitas tem vezes essa coisa funcionários construtiva. fantasmas, né? Pessoas que estão registradas como assessores parlamentares, mas prestam serviços privados, em fazenda amiga, em casa de veraneio, etc. Mas são essas as pessoas que decidem o destino desses recursos. E a gente vê como isso é feito. Joel, pode até não dar em nada, mas o Lira sabe onde dói, né? Ele ameaça cortar salário e verba de gabinete se o pessoal não se comportar. Acho, pelo menos enquanto intenção, louvável. Mostra também que o nível da conduta está caindo, né? Porque se você está precisando criar regra de bom comportamento mínimo, é porque realmente a conduta real dos parlamentares está mais baixa do que já foi. Agora, eu não tenho tanta certeza, Felipe, que vai funcionar, sabe? Porque eu acho que os parlamentares que mais criam situações dessas, circenses, que desrompem tudo, são aqueles que também gostam de fazer o espetáculo para as mídias sociais, sabe? E a sobrevivência deles depende disso. É a estratégia deles. Toda a vida política deles é fazer isso, fazer o showzinho deles. Não duvido que até ganhem muito mais dinheiro com redes sociais, se assim quiserem, do que um salário de deputado. Eu gostei da sua ideia que você trouxe aqui. Cortar na emenda, deve ser inconstitucional por algum motivo, mas cortar na emenda parlamentar, porque daí é o representante, é o cidadão que ele representa que sairia punido, né? E daí reclamaria com o deputado. Dizer, opa, peraí, eu não vou receber dinheiro aqui por sua causa, mas tenho certeza que vai ter 1000 motivos jurídicos pelos quais isso não pode acontecer. É que existem emendas que são emendas previstas em lei. Estas não poderia haver cortes. E não raras vezes, estas não são pagas, por incrível que pareça, as impositivas. E existem outras emendas que não são previstas em lei e, por isso, não são passíveis de serem fiscalizadas, né? Que aqui em São Paulo são chamadas de voluntárias. Eu nunca, não é crime, mas eu nunca aceitei trabalhar com elas, tá? Uma decisão. E no Congresso são chamadas de sigilosas, aí orçamento secreto, mas o funcionamento... Eram as emendas de relator, foram derrubadas, consideradas inconstitucionais no Supremo Tribunal Federal, mas que já foram rearranjadas. Sim. Aí num modelo então, assim, que também falta transparência. É absolutamente incompatível com a própria ideia de orçamento que requer a transparência. Se ele pudesse instituir esse corte, sobretudo de verba de gabinete, faria um bem para a nação. Porque essas verbas são normalmente muito mal gastas, né? E a depender dos gabinetes, as pessoas conseguem gastar até o último centavo que tem disponível. Eu entendo que seria muito bom se houvesse essa redução, mas eu tenho dúvida se ele, na condição de presidente, tem esse poder. Porque mesmo quando houve a pandemia aqui na Assembleia, que nós fizemos cortes em vários, né, em salários, em verbas, teve que ter uma votação em plenário. Então, eu tenho dúvida, talvez por isso é que ele esteja dizendo que precisa fazer um estudo.
Eu acredito que ele não tem esse poder na condição de presidente. Agora, essa minha vivência, esse trabalho de campo, vamos dizer assim, que eu fiz na política, fortaleceu a minha convicção de que a reforma política mais necessária nesse país é a da redução drástica do número de parlamentares, em todas as casas. Né? E de assessores? Do Estado. De assessores é muito factível. Por exemplo, eu tinha direito a ter 22, eu tive durante todo o meu mandato entre 5, e em alguns momentos chegou ao número de 9. Quer dizer, você é uma prova de que não Então, é necessário um número tão grande. absolutamente possível. Sendo que na esfera federal são 25, mais ainda. Fazendo visitas, ou seja, fazendo fiscalizações. Então, é absolutamente possível. Mas eu defendo firmemente a redução do número de parlamentares, não só por uma questão econômica, mas por uma questão de elevação da qualidade dos quadros. Com menos parlamentares, nós teríamos um debate mais qualificado, as pessoas seriam mais visíveis, não precisariam fazer esses shows, né? As pessoas precisariam estudar os projetos, conhecer os projetos de verdade, seriam mais alcançadas pela própria imprensa, porque hoje a imprensa fica muito fechada ali com 1 ou 2, 3. Mas há sabe? controvérsia em relação a esse argumento, porque tem... Eu não concordo. Na qualidade, veja os mais votados aí, não Exatamente. são a qualidade mais isso que eu primorosa ia da Câmara. contrapor apenas a esse raciocínio, embora, enfim, a tese seja válida, é que tem, entre os mais votados, diversos que recorrem a essas táticas circenses. Mas tem um outro ponto. Deixa eu aproveitar. Peraí, só Tá um bom, minuto. vai. Essas pessoas que são eleitas e não são conhecidas, elas são as pessoas mais suscetíveis a serem corrompidas e a serem usadas por lobbies. Porque ninguém sabe quem elas são. Elas nunca saem, elas nunca sobem na tribuna para defender uma ideia. Nem para se expor na palhaçada elas se expõem. Então, essa invisibilidade, ela favorece muita coisa ruim, além do gigantismo. Então, assim, uma verdadeira reforma política passa por reduzir a metade em todas as casas legislativas. Eu entendo de verdade, eu sei que tem os momentosos, os barulhentos, mas que a gente conseguiria cobrar mais e melhor. Mas pode falar, desculpa, perdão. Eu ia levantar 2 pontos. O da qualidade não me convence, porque eu vejo aí muitos dos mais votados realmente não têm qualidade assim minimamente aceitável. O Congresso se tornaria mais administrável, isso eu não tenho dúvida. Talvez as discussões fossem mais simples. Mas a gente ia ter também uma redução do número e dos grupos da população que conseguem se representar. Às vezes 1 ou 2 deputados representam uma causa ali. Então, há se estudar com bastante cuidado isso. O que a gente ganha de facilidade do debate e da administração do Congresso, das votações, a gente pode perder em representatividade para diversos grupos. E, Boris, em relação ao que a Janaína estava falando, muitas vezes quem acompanha a política sabe identificar que existe um centrão, que representa o fisiologismo, que está sempre envolvido nos escândalos de toma lá da cá. Mas se você perguntar o nome dos parlamentares do Centrão, muita gente não sabe quem são esses deputados de diversos estados, que não são muitas vezes do próprio estado dessas pessoas. Então, existem 513 deputados federais, é bom lembrar, Boris, e 81 senadores. É gente de mais ou de menos? Olha, eu acho que a questão não está na quantidade. Eu acho que a qualidade a que nós chegamos tem a ver com o processo eleitoral. Nós, na minha opinião, precisamos chegar ao voto distrital ou distrital misto, que permite ao eleitor vigiar, né, acompanhar a atividade de seu eleito. Eu acho que o Brasil é um dos raros países do mundo que não, 2 ou 3, que não tem voto distrital. Então, voto distrital, mas o pessoal tem medo do voto distrital, porque foram eleitos dessa maneira e da maneira que vemos hoje, e não aceitariam, né, o plenário, não, no grupo de deputados e senadores, não aceitaria modificar um sistema que lhes é favorável. Então, eu não vejo o número como o Brasil é muito grande, precisa ter representação. Eu acho que pode reduzir, mas não é aí que vamos melhorar
Você vê que as pessoas que foram eleitas aí, quer dizer, o grande... O próprio Lira, não é centrão, como você coloca, Felipe, o centrão é esperto, o centrão está envolvido por obscuridade, está nublado, age sorrateiramente, é preciso agir assim, né? Age na madrugada, né? Com muita fumaça, com muito nevoeiro. Então, se você quer identificar as coisas com mais clareza, toca voto distrital neles. Aí tem medo. E acompanha o nosso trabalho jornalístico, aqui a gente identifica um por um sempre que possível, porque essa turma do Centrão, ela até gosta de que haja um rótulo genérico, os parlamentares podem continuar fazendo as mesmas coisas, o culpado vai ser sempre esse rótulo genérico, nunca eles próprios, então eles não sentem na pele o desgaste por determinadas atitudes desse bloco parlamentar. Agora a Marina estava balançando positivamente a cabeça aqui quando o Boris falou do voto distrital, também concorda? Também concordo. Eu acho que se tivesse que eleger uma reforma no Brasil, uma única, sem dúvida, seria a reforma política do voto distrital. Hoje, o grande problema é que o político brasileiro está completamente distante da população. Então, isso permitiria que as pessoas elegessem aqueles políticos da sua região, esbarrassem com eles na rua, cobrassem, né, o que está sendo feito. Outra coisa, acaba que a disputa nos próprios distritos viraria quase como uma disputa majoritária para um prefeito, por exemplo. Então, isso aumenta demais também, faz com que aqueles que vão perder vão ser os primeiros a fiscalizar aquele mandato. Então, você cria essa outra fiscalização também, que é dos próprios competidores. Então, tem inúmeras vantagens. Não é à toa que os países com democracias mais pujantes adotam esse sistema. Então, concordo totalmente com o Boris. Se tivesse que eleger uma única reforma no Brasil, não tenho dúvida que seria a reforma política e a adoção do voto distrital. E a redução de partidos também, né? Queria só pontuar que essa seria bastante importante para facilitar negociações e a discussão no Congresso Nacional. Redução que está acontecendo graças à reforma que foi feita uns anos atrás, né? Ano a ano restringe um pouco, a cláusula de barreira exige um pouco. Espero que não percamos tudo isso. Eu concordo com... Só um ponto em relação a isso. Sem dúvida, a questão do partido é importante porque é aquela questão de dar identidade para as pessoas. Mas a beleza do voto distrital é que aquele parlamentar, ele consegue ser cobrado por um grupo, né? Então, você teria ali aquele grupo de eleitores cobrando. Hoje em dia não é assim. Da forma como a gente tem o sistema proporcional, hoje, em torno, acho que de 5% dos nossos parlamentares fizeram os votos para se eleger. Ou seja, são mais puxadores de votos de outros entre parlamentares. 10 foram puxados por outros parlamentares. Então, isso faz com que é muito mais fácil viver, como disse o Boris, as sombras, né? Por quê? Porque eles não têm... eu me pergunto, tem legitimidade um parlamentar? Né? Então, eu acho que essa questão é muito importante, esse debate.